Uma pesquisa científica, capítulo 9. Encontros imediatos do segundo grau. Por uma questão de lógica, presumi que se tratava de uma invenção inteiramente nova e desejei com todo o ardor que os inventores fossem nossa própria gente. De um relatório pessoal dirigido ao autor por um capitão do exército baseado em Okinawa. O avistamento ocorreu em agosto de 1945. Quando o OVNI relatado, quase sempre um engenho profundamente iluminado, deixa uma marca visível da sua visita ou de um encontro com observadores humanos, isto constitui um encontro imediato de segundo grau. Esta categoria não parece diferir muito dos encontros imediatos de primeiro grau sob muitos aspectos, a não ser pelo fato de que foi deixado como um lembrete algum tipo de efeito físico. Saber por que numa instância o encontro ocorre sem a evidência de um incidente físico, enquanto que no outro deixa marcas mensuráveis de sua atuação sobre a matéria animada ou inanimada, é uma questão que nos deixa perplexos. Os efeitos físicos geralmente incluem marcas tangíveis no solo, que podem ficar dias ou mesmo meses visíveis, e são resultante de um patente contato físico do engenho com o solo, queimaduras e danos em coisas que crescem, sobretudo plantas e árvores, agitação por parte dos animais demonstrada por seu comportamento e efeitos físicos no ser humano, tais como paralisia temporária, dormência, sensação de calor e outros incômodos. Às vezes também são relatadas interferências no campo gravitacional local, conforme demonstrado pelos relatórios de alguns observadores que se queixaram de uma temporária sensação de falta de peso e outros efeitos de inércia, como se as conhecidas leis da inércia tenham sido temporariamente abolidas. Um dos mais importantes efeitos físicos relatados envolve a interferência nos circuitos elétricos, fazendo com que os motores dos carros deixem de funcionar temporariamente, os rádios emudeçam ou surja uma estática fora do normal, os faróis dos carros diminuam de intensidade ou apaguem-se após alguns instantes e, em certas ocasiões, as baterias dos carros fiquem superaquecidas e se estraguem rapidamente. A significância de tais atuações físicas é óbvia. Oferecem oportunidades para uma medição física e são uma promessa de se conseguir dados concretos. Porém, infelizmente, o tratamento que se tem dado aos relatórios deste tipo, como se fossem contos da carochinha, produtos de mentes alteradas ou fraudes, conduziu a uma quase que completa falta de investigação séria e a subsequente perda do próprio dado concreto que estava tão tentadoramente alcançável. Apesar do aspecto bizarro dos relatos e da aparente impossibilidade de que tenham acontecido, a questão fundamental não é, como já foi dito, saber se os fatos relatados poderiam ter ocorrido, mas sim se as coisas realmente aconteceram, de modo semelhante ao que foi contado. Não me teria engajado a abordar estes assuntos neste livro se a evidência examinada pessoalmente por mim durante os anos passados não me tivesse parecido esmagadoramente indicadora de um sim em resposta à última questão. Os acontecimentos bizarros realmente aconteceram, por mais que possa parecer inacreditável ao físico. A introdução de efeitos físicos tangíveis que não parecem sugerir uma histeria em massa e alucinação ou mesmo do psíquico e do oculto, a menos que estejamos lidando aqui com uma espécie de fenômeno poltergeist, dá uma dimensão ao estudo. Talvez minha opinião pouco pese junto aos colegas, mas é exatamente por isso que casos deste tipo devem sofrer uma pesquisa bem mais profunda, para estabelecer, para a satisfação do físico em particular, que os acontecimentos relatados realmente ocorreram. Atualmente, o físico típico afasta totalmente o fenômeno como impossível. Está inteiramente certo ao assim proceder segundo o seu ponto de referência, pois, segundo o ponto de vista do nosso atual conhecimento a respeito de como funciona a natureza, coisas deste tipo simplesmente não podem acontecer. Porém, pedras também não podiam cair do céu, e o ball lightning, relâmpago em bola, é pura tolice. A história do homem inculto, mas seguro de si mesmo ao visitar o zoológico pela primeira vez, vem-nos à lembrança. Ao ver a girafa, afastou-se fazendo o seguinte comentário: não existe um animal assim. Portanto, é lógico, não existem efeitos físicos ocasionados por OVNIs. Temos uma prova tangível com relação a uma girafa. E nos encontros imediatos do segundo grau, temos uma prova tangível relacionada com os OVNIs. O leitor, nesta altura, pode muito bem intervir. Mas se esses efeitos físicos acontecem, onde estão as fotografias dos mesmos? Onde estão os moldes em gesso das marcas de pouso? Onde estão os relatos totalmente documentados sobre carros parados? Esta é exatamente a questão.
Quando um assunto é tratado com tamanho desprezo como foram os OVNIs, a própria obtenção de dados desse tipo é imensamente difícil. Sem fundos, sem tempo e quase sempre sem a colaboração dos observadores originais que temem ficar expostos ao ridículo caso se envolvam, o tipo de documentação necessária na corte da ciência é praticamente inacessível. Para obtê-la, tem-se que viajar, telefonar, trabalhar à máxima velocidade. Acima de tudo, precisa-se de tempo e seria de grande valia, mas não imprescindível, contar com a compreensão dos colegas quando se abraça um trabalho desse gênero. É interessante notar, com relação à credibilidade dos avistamentos de segundo grau, que se quisermos nos referir a todos os casos de marcas de aterrissagem, sem levarmos em conta o número das testemunhas, o catálogo preparado por Ted Phillips contém casos de 24 países diferentes, sendo as primeiras 6 nações a encabeçarem a lista: os Estados Unidos, o Canadá, a Argentina, a França, a Espanha, a Inglaterra e o Brasil em 8º lugar. De vez que estas também são as nações, com a exceção da Inglaterra, que se encontram à frente nas investigações a respeito de OVNIs, é bem provável que o fenômeno seja realmente mundial. Mais uma vez, a minha experiência na investigação dos encontros imediatos de segundo grau convenceu-me que o fenômeno sempre presente da experiência real está presente. Não resta dúvida de que, para o relator do acontecimento, a experiência foi real. Traumaticamente real, às vezes. Aquilo que interessa, os efeitos físicos, as marcas semipermanentes no solo, por exemplo, efeitos que poderiam ser fotografados, também eram reais. Por esta razão, os encontros imediatos de segundo grau assumem uma importância sem igual, pois quando se tem notícia de que um OVNI deixou uma prova tangível da sua presença, está definida com clareza a área onde começar a procurar dados para a ciência. É aqui que os novos esforços pesquisadores oferecem as maiores promessas. É nesta categoria de relatórios sobre OVNIs que encontramos o verdadeiro desafio à pesquisa científica. Nos casos de encontros imediatos de segundo grau usados neste capítulo, prevalecem os padrões habituais. Utilizamos apenas aqueles casos com testemunhas múltiplas, muito embora existam exemplos surpreendentes que somente contaram com um observador. A média dos observadores nestes casos selecionados é de 4.0, o número médio 3.0. Incluí nesta categoria quase que o dobro dos casos usados nas categorias anteriores, devido aos diferentes tipos de efeitos físicos relatados, para que possamos examinar diversos casos de cada um dos principais tipos de efeito físico, paradas de automóveis, marcas no solo, etc. Parece haver, na presente categoria, uma mudança significante com relação às ocupações dos observadores comparadas aos dos grupos anteriores, que contavam com uma parcela mais significativa de pilotos, policiais e pessoas com formação técnica. Donas de casa, adolescentes e homens de negócios predominam nos encontros imediatos de segundo grau. Portanto, nesta categoria, veremos quais as combinações de observadores aconteceram. Estão incluídos na tabela 1 a designação do caso, a combinação do observador e o relato resumido das circunstâncias da aparição. Tabela 1. Combinações de observadores nos casos selecionados de encontros imediatos de segundo grau. CEII-1. 6 adultos, sexo masculino, ocupações várias e 2 adolescentes, um deles calouro universitário. Todos tiveram uma experiência semelhante, independente, no espaço de 2 horas, dentro de uma área retangular no Texas com cerca de 30 milhas por 20. Noite avançada, nebulosa e sempre em estradas desertas e desimpedidas. CII-2. Professor e o filho de 10 anos. Estrada deserta próxima a uma pequena cidade de Wisconsin. Noite. CII-3. Chefe de assistência técnica da Air France, 3 pilotos e 3 engenheiros. Tananarive, Madagascar, anoitecendo. CII-4. Supervisor de uma firma de encomenda postal e gerente de arrecadação, companhia financeira. Próximo a uma ponte numa estrada deserta, noite. CII-5. Marido e mulher, pintor e cabeleireira, respectivamente. Saíram de carro a 1 da madrugada para ver a camada de neve deixada por uma tempestade recente, passando perto do cemitério. CII-6. 2 negociantes viajando em carros diferentes. Estrada fora da cidade de Virgínia, 8h40 da manhã. CII-7. Vereador de 19 anos, o pai de 46 e o avô de 72 fazendeiros. Às 4 da madrugada na fazenda. CII-8. 3 adolescentes do sexo feminino, alunas do 2º ciclo. Uma, redatora-chefe de almanaque, chefe de torcida organizada e diretora de vários clubes.
A segunda, motorista do carro, membro da National Honor Society, redatora-chefe do jornal escolar, baliza, clubes francês e da faculdade, membro do clube de matemática e física. A terceira, membro da Honor Society, baliza e membro de diversas organizações escolares. Na periferia da cidade, área deserta cercada por mato. Noite. CII 9. 3 adolescentes do sexo masculino, uma moça adolescente. Lusco-fusco. Os adolescentes estavam ordenhando as vacas da fazenda. CII 10. Engenheiro, mulher e filho pequeno, passando por uma estrada deserta de Oklahoma. Tempo nebuloso, teto de nuvens baixas. Lusco-fusco. CII 11. 2 policiais, 11 horas da noite, estrada desimpedida no Texas. CII 12. Fazendeiro, a filha adolescente e uma sobrinha também adolescente. Noite avançada, fazenda no Iowa. CII 13. 2 negociantes e suas mulheres. Noite alta numa estrada rural deserta. CII 14. Artista profissional e marido. Noite, pequena cidade do Kentucky. CII 15. Marido e mulher adultos. Estrada na Flórida, final da tarde. CII 16. 2 mulheres idosas e, independentemente, um apicultor. França. CII 17. Negociante mulher e suas 3 filhas mocinhas. Numa pequenina cidade do Wisconsin. Noite. CII 18. 2 homens empregados de uma estação pesqueira canadense para turistas, as respectivas mulheres e outros membros das famílias. No lago, noite avançada. CII 19. 9 adolescentes, 5 garotas e 4 rapazes, 4 donas de casa e um homem, numa praia do lago da Península Superior de Michigan. CII 20. Projetista rodoviário estadual, mulher e sogra. Autoestrada no campo, às 10h30 da noite. CII 21. Mulher e as 3 filhas adolescentes. Pequenina cidade do estado de Washington. Noite. CII 22. Vaqueiro e amigo. O isolamento dos observadores no momento das aparições e a presença de pessoas com formação universitária ou altamente preparadas em apenas 3 ou 4 casos parece significativo. Será que isso torna o acontecimento menos digno de fé ou será possível que os indivíduos mais sofisticados condensem para não relatar acontecimentos tão inacreditáveis? Seguindo um sistema adotado neste livro, torna-se claramente necessário dar a estes casos um baixo grau de probabilidade. Apesar disto, os interrogatórios revelaram o mesmo assombro sincero e perplexidade e a mesma sensação de terem passado por uma experiência verdadeira, demonstrados entre os observadores altamente preparados nas outras categorias por nós examinadas. Posso testemunhar, calcado na minha própria experiência em interrogar as testemunhas, como também através dos muitos relatos gravados por outros investigadores bastante conhecidos por mim, que os encontros imediatos de segundo grau, sobretudo, deixaram nos observadores uma nítida sensação de realidade vivida. Poderíamos ocupar páginas e mais páginas com as narrativas de testemunhas próximas à histeria, feitas para policiais e outras pessoas, relatos estes que não foram feitos diretamente a mim, porque, de um modo geral, durante as investigações que realizava para o Livro Azul, chegava quase sempre à cena do avistamento muitos dias mais tarde. Com os efeitos secundários fisiológicos e psicológicos, não há prova de que o carro esteja adiante dos bois, a histeria e os distúrbios psicológicos ocorriam depois, e não antes do acontecimento. Com os sonhos tumultuados durante semanas a partir do avistamento e, às vezes, até mesmo de uma modificação quanto ao modo de ver a vida e filosofar resultante do encontro. Para uns foi parecido com uma experiência religiosa, mas como geralmente havia muitas testemunhas envolvidas, enquanto que experiências religiosas são acontecimentos profundamente pessoais, suas experiências não podem ser classificadas como tal. A proximidade física do acontecimento deveria, sem dúvida, tornar a experiência vívida e inesquecível. Num dos casos, o carro onde 4 pessoas viajavam parou misteriosamente e as luzes e o rádio deixaram de trabalhar durante o curto interlúdio em que um objeto brilhantemente iluminado pairou bem à frente do veículo. O policial, apêndice 1 CII 13, que ouviu o relato mais tarde, declarou: as 4 pessoas que se encontravam no carro pareciam terrivelmente apavoradas. Quem mais falou foi o motorista. Os 2 homens estavam no banco dianteiro e as mulheres no de trás. Comentou-se que o estado do outro homem era tal que nem conseguia articular as palavras. Disseram que a sua voz estava trêmula e ele tremia como vara verde. No caso clássico de Lock Haven, Maryland,
O carro no qual viajavam dois homens foi parado involuntariamente ao se aproximarem de uma ponte sobre a qual estava pairado um OVNI, profusamente iluminado. Apêndice 1 CII 4. Os homens declararam durante a entrevista com a Força Aérea: resolvemos então colocar o carro entre nós e o objeto. A estrada era muito estreita, de um lado havia o lago e do outro o despenhadeiro. Não havia jeito de fugir. Provavelmente teria sido o que faríamos se pudéssemos, mas ficamos terrificados com o que víamos. Geralmente, a testemunha procura racionalizar o acontecimento para si mesma, mas quase sempre não o consegue, e eu estou pessoalmente convencido de que muita gente relatou a experiência porque passou, tão somente porque desejava saber desesperadamente se alguém mais tinha compartilhado de uma mesma experiência ou de outra semelhante. Muitas pessoas disseram para mim que se tornassem a passar por uma experiência daquele tipo, nunca mais contariam nada. Através de contatos pessoais com diversos pilotos, sei que, sob nenhuma circunstância, eles relatariam oficialmente as próprias experiências. Sabem o que fazem. Alguns confessaram-me que gostariam de poder esquecer que tudo aquilo tivesse acontecido. Foi preciso usar de muita persuasão com pessoas deste tipo, dar-lhe a palavra de honra de que os relatos e os nomes nunca seriam usados publicamente para que pudesse conseguir as suas histórias. Voltando aos efeitos físicos nesta categoria de avistamentos, talvez o mais impressionante e, sem dúvida, um dos mais difíceis de se explicar em termos do nosso atual conhecimento do mundo físico, são os casos relatados universalmente nos quais um OVNI desligou o motor do carro, as luzes, etc. Por que este efeito físico, dentre tantas outras coisas? Os OVNIs poderiam interferir nas coisas humanas de muitas outras maneiras e de forma mais significativa, quer me parecer. Mas, assim mesmo, isto é o que se relata. Aparentemente, os carros são abordados em estradas desertas, resultando, às vezes, nem sempre, na parada do motor e as luzes e o rádio deixando de funcionar. Poderia até parecer que os OVNIs consideram os carros como coisas que devam ser investigadas. Esta é a impressão que se tem ao interrogar os observadores e através do estudo de seus relatórios. Mas não estamos aqui para perguntar por que, pelo menos enquanto não dispormos de mais fatos, examinamos o que foi narrado, escolhendo os relatórios feitos por aquelas pessoas que nos parecem as testemunhas de maior confiança. Podemos dar início à construção do protótipo desta subdivisão de casos como um que ocorreu numa estrada deserta fora da periferia de uma pequena cidade do Wisconsin à noite, logo no início da primavera, apêndice 1 CII 2. Inicio exatamente com este caso porque a testemunha principal, uma professora escolar e ex-comissária de bordo, quase que incidentalmente citou um testemunho físico, a descrição de uma sensação temporária de perda de peso, que talvez possa, presumivelmente, fornecer uma pista para a natureza do fenômeno. A testemunha assim descreveu o acontecimento. Aquela coisa apareceu de uma depressão na colina, numa velocidade incrível, mas muito suavemente mesmo, como algo que estivesse deslizando, mas mais baixo do que um avião, e pairou. E parou por cima daquele carro, um veículo que tinha acabado de ultrapassar o da testemunha. Foi então que no outro carro, luzes apagaram, e eu passei para o acostamento porque julguei que se tratasse de um rapazote. Ele tinha desligado as lanternas e eu não queria bater nele. Enquanto isso, meus faróis diminuíram de intensidade ligeiramente, mas não me preocupei até que o motor, as luzes e o rádio pararam de funcionar. Isto aconteceu quando ele, o OVNI, saiu de perto daquele carro e desceu a autoestrada e ficou em cima de nós. Quando olhei através do para-brisas, fui forçado a inclinar-me sobre o volante, olhar direto para o alto e lá estava ele, em cima de nós, com o carro parado. Eu tinha aberto a janela quando as luzes do outro carro foram apagadas e ainda continuava aberta naquele momento, e não ouvi som algum. Pergunta: você está totalmente consciente de ter desligado o motor do seu carro ou ele parou de funcionar por si mesmo? Resposta: não, fui eu quem o desligou. Pergunta: você parou o carro? Resposta: e o carro continuava funcionando? Pergunta: bem, estou me referindo ao motor. Resposta: sim, o motor estava girando. P: e depois o que aconteceu? R: e depois, esse objeto vermelho aproximou-se, pairou, veio para cima de nós, e de repente, tudo ficou realmente parado. P: muito bem, agora diga-me uma coisa. Se tivesse alguma fórmula mágica para colocar alguma coisa no céu que se parecesse muito com aquilo que viu, que coisa corriqueira teria posto lá em cima e que mais se parecesse com o formato daquilo que viu? R: o senhor conhece aqueles rolos de massa pronta do Bisquick ou Pillsbury?
que a gente deixa guardado no refrigerador e depois comprime de encontro à borda da bancada da cozinha, conseguindo o formato de um triângulo, em seguida enrola novamente e fica com a forma de um crescente? Era isso que parecia. P. Entendo. Não sou exatamente um cozinheiro, mas posso imaginar a coisa. Vamos lá. Conhece os bumerangues australianos? R. Australianos? P. Sim, bumerangues. Sabe qual é o aspecto de um bumerangue? R. Nunca tive um. Seria assim, porém mais arredondado do que chato. P. Vamos ver. Você estava sempre dizendo que era vermelho. Mas qual a tonalidade do vermelho? R. Pintura a óleo. A cor mais aproximada, a meu ver, deveria ser um vermelho alaranjado. E parecia com um pôr do sol índio ou algo dessa gama de cor. P. Dava a impressão de ser um objeto sólido ou parecia ser só luz? R. Bem, quando veio para cima de nós, ficou mais nítido. O que estou querendo dizer é que ficou com um formato mais definido, mas parecia ser mais sólido e perto das extremidades era mais como flocoso. P. Ele ficou sempre imóvel? R. Quando estava no alto, sim. Está claro que sempre estava no ar, mas quando ficou bem em cima da gente, estava, e eu tentei acionar o motor, tentei e tornei a tentar, e enquanto aquilo esteve em cima de nós, não consegui de jeito algum fazer com que o carro pegasse. Não queria nada, mas nada mesmo. Não dava nem mesmo um pequeno sinal, um ronco pequeno que fosse, e foi assim. A esta altura, a testemunha fez uma descrição gráfica, acompanhada por efeitos sonoros, dos barulhinhos que o starter fazia enquanto ela tentava desesperadamente acionar o motor. Muito bem, girei a chave e ele fez e só isso. Depois nem isso fez. Parecia uma bateria descarregada. P. Agora diga-me uma coisa, quando ele partiu foi direto para cima, para os lados ou como? R. Não subiu direto para o alto. Foi para trás do carro do meu lado e dirigiu-se para o campo na direção de uma casa de fazenda que havia lá. Deslocou-se suavemente, muito suavemente, e não hesitou nem saltou. P. Quanto tempo levou para desaparecer? R. Não desapareceu logo. Finalmente, quando saiu de perto do carro, deu uma espécie de pulo. Girei a chave para acionar o motor e este fez um barulho mais ou menos assim, e afinal consegui colocar o motor funcionando. Nesta altura, eu já tinha dominado o carro e tinha chegado perto de um moinho em Cochrane, e vi o objeto atravessando o leito da estrada de ferro, deslocando-se bem baixinho, bem junto dos trilhos. A entrevista com a professora foi extensa. Um outro trecho não só deixa claras sensações da testemunha, como também descreve um fenômeno já relatado em outros casos, que talvez dê uma indicação da física do OVNI. O senhor veja se me entende, se ficar em casa à noite e tudo estiver quieto, ainda assim há os ruídos da vida, o senhor compreende, não? Mas quando esta coisa estava lá, não havia nada, nem mesmo os ruídos da vida. Nada, nada mesmo. Era um silêncio estranho. Outra coisa da qual me recordo. Era como se eu estivesse livre de peso e etérea. Algo semelhante à primeira vez que se toma um avião e este decola ou quando cai num vácuo. Tinha a impressão de que tudo estava leve e sem peso. Uma coisa que me lembro também. Meus pés queimavam e esta sensação perdurou durante algum tempo. Quando saí do carro pela primeira vez, senti como se estivesse pisando sobre brasas. Sempre pensei que se visse uma coisa dessas, sairia e me dirigiria para ela. Porém, aquilo não se parecia com nenhuma coisa da terra. Portanto, limitei-me a ficar no carro, que estava totalmente parado e não consegui me locomover. Acho que esperava por algo que nem mesmo sei o que fosse. Transcreverei agora uma rápida sinopse de um outro relatório que jamais teria sido feito se uma pessoa interessada no assunto não tivesse escutado uma observação durante uma partida de basquete feita por pessoas que lhe eram desconhecidas. Aproveitou a ocasião para se dirigir a estas pessoas e redigiu o relatório inicial por elas. Posteriormente, esta gente concordou em ser entrevistada por Raymond Fowler e seus colegas da Nova Inglaterra. Tratava-se de um caso típico de encontro imediato, começando com a aeronave iluminada que inicialmente julgaram tratar-se de um helicóptero vista de alguma distância. Pouco depois ocorreu a aproximação enquanto o carro e o OVNI viajavam de encontro e tanto o carro como o sistema elétrico pararam de funcionar. Trechos da entrevista gravada nos darão o relato da sua experiência em suas próprias palavras. Apêndice 1, CII 8. Janice notou a presença do objeto e Kim aproximou-se. De repente, o automóvel afogou e o rádio e as luzes pararam de funcionar. Aí todos perderam a vontade de sair do veículo. Para falar com sinceridade, estava apavorado demais para poder observar bem o objeto.
Só reparei as 4 luzes quando estas passaram. Finalmente, Kim conseguiu fazer com que o carro pegasse. Esta testemunha do incidente disse também. Janice perguntou, o que é isto? Dei uma espiada pela janela e respondi, deve ser um helicóptero. Janice não queria aceitar a minha sugestão e foi então que Kim ficou toda nervosa. No começo, Kim, disse brincando, deve ser um OVNI ou um disco voador. De repente, a coisa já não nos parecia engraçada. Estava apavorada e recusei-me a sair do carro. Tínhamos acabado de encostar o carro. De repente, o motor afogou, as luzes e o rádio pararam de funcionar. O objeto foi embora, o carro pegou. Kim, a motorista, disse. Quando nós nos aproximamos do objeto, o carro afogou e as luzes e o rádio deixaram de funcionar ao mesmo tempo. Depois, tentei acionar o carro por 2 vezes enquanto o objeto parecia estacionário. Julgando que os faróis e o rádio estivessem puxando muita força da bateria, desliguei os 2 botões da luz e do rádio. A seguir, tornei a tentar acionar o carro por mais 2 vezes. Não quis pegar. Logo em seguida, tivemos a impressão que o objeto começava a se afastar de onde estávamos. Tornei a girar a chave de ignição e imediatamente o motor pegou, provando que não estava afogado. Como tínhamos trocado a bateria há apenas 3 semanas antes do avistamento, não creio que tenha sido algum problema com o carro. Mantive o pé na embreagem durante todo o tempo, pois afastava-me para o acostamento para parar. Vi um objeto no céu à nossa esquerda, que a princípio parecia ser um avião. À medida que nos aproximávamos, reparei que era grande demais e estava muito baixo para ser um avião e chamei a atenção de minhas amigas. O objeto deslocava-se na mesma direção que nós no começo, depois parou por 1 minuto mais ou menos, após o que voou e o carro tornou a pegar. O objeto não fazia barulho e não afetou a iluminação da estrada. As 3 testemunhas profundamente inteligentes estavam claramente atormentadas pela incapacidade muitas vezes encontrada das testemunhas colocarem em termos descritivos e práticos os elementos de seu avistamento. Por exemplo, para responderem à pergunta sobre o que colocariam no céu que tivesse a mesma aparência do que viram, Kim disse: conjunto material eletor com luzes brancas refletindo sobre eles e luzes vermelhas na parte de cima. A resposta de Ellen à pergunta foi: 4 holofotes? Janice declarou: o objeto era um trapezoide regular, muito embora não fosse capaz de delinear seu exato contorno. Dava a impressão de ter uma luz fraca na parte superior, talvez uma pequena estrutura. Luzes vermelhas quase tão intensas quanto um forno elétrico aquecido. Brilhava em volta das luzes brancas. Refletia como se fosse algum tipo de metal. Nunca vi uma coisa como aquela antes. O objeto era grande demais para poder ser qualquer tipo de aeronave. O formato era estranho e não se parecia de forma alguma com um balão ou um helicóptero. O objeto pairava numa posição fixa, depois virou e desapareceu rumo ao oeste. Acendeu e sumiu do nosso campo visual. Estes fragmentos de entrevistas com diversas testemunhas são, dificilmente, o tipo de descrição que se podia esperar de estudantes premiados, redatores de jornais escolares e seu almanaque, caso estivessem descrevendo uma aeronave comum, mesmo quando vista sob condições fora do comum. No caso ao qual nos referimos, apêndice 1 CII 13, em termos das reações das testemunhas, o policial que primeiro conversou com os observadores declarou: o motorista declarou que o carro não queria acelerar enquanto o objeto esteve próximo. Perdeu força e cuspiu como se não estivesse recebendo gasolina suficiente. Quando o objeto parecia estar mais próximo a eles, já não era mais brilhante, mas um objeto com um formato de lentes, bem nítido e delineado, com uma fosca luz de cor âmbar, parecida com a cor de uma luz de tráfego de advertência, apenas mais fraca na colocação. Não acredito que alguém conseguisse reproduzir as expressões faciais e o medo que estas pessoas deixaram transparecer. O desenho que o motorista fez posteriormente do objeto revela alguns detalhes importantes, mostrando apenas um objeto com o formato de um ovo cuja superfície estava coberta por pequenos objetos interiores parecidos com os faróis de um carro. Cada um destes, diz o relatório, emitia um feixe de luz branca muito intensa, fazendo com que o objeto, como um todo, parecesse emitir raios de luz para todas as direções. Depois, ele parecia um objeto com o formato de uma lente bem definida, de tonalidade âmbar. O protótipo do encontro imediato de segundo grau é posteriormente embelezado por um relato de um avistamento de um OVNI ocorrido num cemitério, depois da meia-noite. Apêndice 1 CII 5, sobre o qual afirmou uma das testemunhas:
Nunca havia alguma coisa compatível a este objeto. Os dois relatores deste acontecimento saíram de carro, já à noite avançada, para ver os galhos vergados das árvores sob o peso da neve após uma forte tempestade. Ao passarem pelo cemitério, que parecia mergulhado numa névoa, apesar da noite estar clara como um cristal, uma luz brilhou em meio à bruma. Pensando que havia um incêndio no cemitério e que a bruma fosse, na verdade, fumaça, fizeram a volta com o carro após terem percorrido uma curta distância e retornaram à cena. O relatório feito pelo investigador conta. Ele fez outra volta com o carro, baixou as janelas e pegou a estrada que conduzia ao cemitério e à luz, que estava bem em cima do Campo Santo. Saiu do automóvel, fechou a porta, a janela permaneceu aberta e começou a apontar para o objeto. Simultaneamente, aconteceram diversas coisas. O carro parou de funcionar, bem como o rádio, e as luzes se apagaram. Sentiu um choque elétrico e seu corpo ficou amortecido e imobilizado. O braço que estivera apontando para o objeto foi puxado de encontro ao teto do carro e bateu com tanta força que deixou uma marca no gelo e na neve. Mr. W não pôde mover um só músculo, muito embora pudesse ouvir e sua cabeça parecesse funcionar normalmente. A seguir, as luzes e o rádio acenderam outra vez e o objeto que estivera oscilando para a frente e para trás emitiu um zunido, acelerou, ascendeu diretamente para o alto e sumiu acima da bruma. Já tivemos oportunidade de falar sobre o caso da represa de Lock Haven, quando abordamos a questão das reações das testemunhas. Apêndice 1 CII 4. Agora, em termos do objeto e de seus efeitos físicos descritos, voltamos a uma parte de uma transcrição de uma conversa realizada pela Força Aérea com uma das testemunhas. Logo depois que se passa a represa, a ponte aparece grande diante de você a uma distância de 200 ou 250 jardas de distância. Vimos, desta distância, aquilo que nos parecia um objeto grande, chato, com um formato semelhante a um ovo, dependurado entre 100 ou 150 pés acima da superestrutura superior da ponte sobre o lago. Diminuímos a marcha e resolvemos chegar mais perto e investigar o objeto. Quando chegamos a cerca de 80 pés da ponte, o carro morreu inteiramente. Dava a impressão de estar com o sistema elétrico em pane. Os faroletes apagaram, os faróis apagaram e o motor morreu. Mr. S., que dirigia o automóvel, apertou os freios depois do motor ter morrido. Girou a chave na ignição por uma ou duas vezes. Não ouvimos nenhum som. A esta altura, estávamos bem amedrontados. Observamos o objeto durante uns 30 ou 40 segundos e, então, não tenho muita certeza sobre a sequência dos acontecimentos nesta altura. Parecia emitir um feixe de luz branca muito brilhante e nós dois sentimos calor sobre os rostos. Ao mesmo tempo, escutamos um barulho muito forte que interpretei como uma explosão surda. Em seguida, muito rapidamente, o objeto começou a subir verticalmente. Não modificou sua posição, aspecto, pelo menos assim nos pareceu durante a subida. O único aspecto diverso que notamos quando se deslocava foi o fato de ter se tornado muito brilhante e as bordas ficarem difusas, de modo que não podíamos imaginar seu formato enquanto a acendia. Levou de 5 a 10 segundos para sumir totalmente, e estávamos muito assustados. Voltamos para uma cabina telefônica em cerca de 15 minutos. Ligamos para a unidade de observação terrestre, mas sem resultado. Simplesmente não quiseram acreditar no que contávamos. Até que o assunto OVNI conquiste suficiente respeitabilidade científica para que as pessoas mais jovens com imaginação científica e coragem possam realizar investigações adequadas em torno do assunto, só nos restam as mais insatisfatórias descrições de objetos profundamente iluminados, ovais, que realizam as mais inacreditáveis façanhas. Teremos que nos contentar com a afirmação de que os encontros imediatos do segundo grau envolvem um OVNI que parece ter a estranha propriedade de ser capaz de interferir com as ignições dos carros da forma mais inacreditável. Como isto possa acontecer, de vez que devemos acreditar que ocorram, a menos que testemunhas aparentemente responsáveis não passem todas de mentirosos patológicos, é tão estranho a física de 1972 quanto era a origem da energia solar para a física de 1912. Sabia-se àquela época que o Sol possuía fontes de energia completamente desconhecidas para nós. Estava ali e durante centenas de milhões de anos brilhava da mesma forma, conforme o demonstraram os ossos fossilizados de animais que viveram centenas de milhões de anos antes.
Mas como ele fazia esse passe de mágica de fabricar energia, fazendo-a surgir do nada, não o sabíamos. Contudo, com relação a este caso, sabíamos que acontecia. Quando a nossa física alcançou o Sol, por assim dizer, tomamos conhecimento de como aquilo ocorria. No tocante ao encontro imediato do OVNI com carros, ainda não podemos provar, fora de qualquer dúvida, que aquilo que os observadores contam tenha realmente acontecido. Ainda estamos na fase de coletar dados. Por enquanto, vamos considerar a probabilidade que os motores afogam e os faróis e rádios deixam de funcionar por coincidência quando um motorista vê um OVNI de perto. Todos nós já vimos carros parados no acostamento ou capô levantado à espera do reboque. Seria praticamente impossível que um automóvel ficasse totalmente imobilizado e depois de alguns instantes consertar-se sozinho, mas assim mesmo isto pode suceder. Talvez, por exemplo, um fio que estivesse frouxo voltasse à sua posição normal de algum modo. Mas para conjugar este acontecimento de pouca probabilidade com o aparecimento simultâneo de uma estranha luz descendo do céu e flutuando sobre o carro, este ficando enguiçado somente enquanto a luz esteve presente, na melhor das hipóteses, é uma coisa duvidosa. É lógico que é muito mais fácil afastar totalmente a questão rotulando-a de psicológica, não importa o que isto signifique no contexto, e voltar aos assuntos corriqueiros e compreensíveis. Entretanto, não estaríamos agindo de acordo com os elevados ideais da ciência, que significa ficar curioso com relação a todas as coisas que acontecem no meio ambiente do homem, investigando-as e sopesando-as e, com a maior calma, considerando as evidências. Se a probabilidade de um acontecimento em qualquer um dos casos é extremamente baixa, considere-se a probabilidade de coincidências na sequência dos acontecimentos que se seguem, se realmente ocorreram conforme foram relatados. Na noite de 2 de novembro de 1957, por volta das 11 horas, exatamente uma hora depois dos russos terem lançado seu segundo satélite artificial que transportava um cachorro, isto certamente foi uma coincidência, mas antes que os americanos tomassem conhecimento do fato, o patrulheiro A.J. Fowler, policial de serviço em Liverland, no Texas, com uma população de 10 mil habitantes, recebeu o primeiro de vários telefonemas estranhamente semelhantes, apêndice 1 CNI 1. O primeiro foi dado por Pedro Salcedo, que, com o colega Joe Salas, andava de carro 4 milhas oeste fora de Leveland, quando um objeto brilhantemente iluminado com o formato de um torpedo, segundo a descrição de Salcedo, aproximou-se rapidamente do automóvel. Fowler escutou Salcedo aterrorizado relatar a incrível história de como, enquanto o objeto passava próximo em cima do carro, os faróis se apagaram e o motor morreu. Uma cópia autenticada da declaração de Salcedo diz: a quem possa interessar. No dia 2 de novembro de 1957, viajava rumo noroeste pela estrada 116 no meu caminhão. Mais ou menos a 4 milhas de distância de Leveland, vi uma chama enorme à minha direita e à frente. Julguei que fosse um raio. Mas quando este objeto chegou aonde me encontrava foi diferente, pois desligou o motor e os faróis do meu caminhão. Então parei, saltei e dei uma olhada, mas ele era tão rápido e estava tão quente que fui obrigado a me atirar no chão. Ele também tinha cores, amarelo, branco, e tinha a aparência de um torpedo com uns 200 pés de comprimento e deslocando-se a uma velocidade compreendida entre 600 e 800 milhas. Segundo o relato, assim que o OVNI se afastou, os faróis tornaram a funcionar por si mesmos, e Salcedo achou que o caminhão pegou com facilidade. Os dois homens rumaram para Whiteface, a 10 milhas oeste de Leveland, e de uma cabine telefônica ligaram para o policial Fowler. Ao que parece, este último achou que o homem devia ter bebido alguns drinks a mais e afastou a narrativa da sua cabeça. Considerando-se de per si, o testemunho de um motorista de caminhão assustado e inculto, por mais sincero que tenha sido com relação à narrativa, tem pouca credibilidade. Mas, uma hora depois, Fowler recebeu um outro telefonema, desta feita de Mr. W. de Whitehall. Fowler ficou sabendo que ele, Mr. W., estava dirigindo seu carro a 4 milhas leste de Leveland, a direção na qual o objeto de Salcedo tinha desaparecido. Quando encontrou um objeto profundamente iluminado com o formato de um ovo com os 200 pés de comprimento, pousado bem no meio da pista. À medida que Mr. W. se aproximava, o motor afogou e os faróis apagaram-se. Segundo o observador, o objeto estava iluminado como uma imensa luz de neon e envolvia a área inteirinha com um clarão fortíssimo.
O observador decidiu saltar do carro, mas quando assim agiu, o objeto ergueu-se e, a uma altitude de cerca de 200 pés, a luz do OVNI ou seu clarão desapareceu por completo. Em seguida, Mr. W declarou não ter tido a menor dificuldade para girar o motor do carro. Poucos instantes depois, o policial Fowler recebeu outro telefonema de outro morador de Whitehall, que no momento do incidente encontrava-se a umas 11 milhas ao norte de Leveland. Declarou na delegacia que tinha deparado com um objeto pousado na estrada e, quando se aproximou, o leitor pode concluir a frase: o motor do carro afogou e os faróis extinguiram-se. Porém, assim que o objeto partiu, poucos instantes depois, tudo voltou à normalidade. Mas as coisas não pararam por aí. Segundo um depoimento assinado que se encontra arquivado no livro azul, à 00:05 daquela noite de sábado em novembro, um calouro da Texas Tech, 19 anos, dirigindo seu carro a cerca de 9 milhas a leste de Leveland, notou que o motor começava a falhar, o amperímetro do painel passou para a marcação de descarregado, depois voltou ao normal e o motor começou a cuspir como se estivesse sem gasolina. O carro acabou parando. Depois, os faróis diminuíram e vários segundos depois extinguiram-se. Intrigado com o desenrolar dos acontecimentos, saiu do carro e deu uma olhada no motor, mas não encontrou nada errado. Ao fechar o capô, virou-se, e então, ele relatou, percebeu pela primeira vez um objeto de formato oval, chato na parte inferior, pousado mais à frente na estrada. Avaliou que devia ter cerca de 125 pés de comprimento e iluminava sob uma luz verde azulada. Declarou que o objeto parecia ser de um material parecido com o alumínio, mas sem marcas ou outros detalhes à mostra. Amedrontado, voltou ao carro e tentou desesperadamente, mas em vão, colocar o motor em movimento. Conformado, sentou-se e observou o objeto pousado na estrada bem adiante dele. Não esclareceu a distância calculada entre o objeto e ele, durante vários minutos, desejando que aparecesse um outro carro por ali. Mas isto não aconteceu. Finalmente, o OVNI ergueu-se no ar, quase que reto, e desapareceu num lapso de segundo. Logo depois, o carro voltava a funcionar totalmente. Então voltei para casa muito devagarinho, prossegue o depoimento. E não comentei com ninguém o avistamento que tive até que meus pais voltaram para casa após terem passado fora o fim de semana, por medo de ser vítima da zombaria pública. Eles convenceram-me a relatar isto e assim procedi diante do xerife por volta de 1:30 da tarde de domingo, 13 de novembro. À 00:15, o policial Fowler ainda recebeu outro telefonema, desta feita de um homem que fazia a ligação de uma cabine telefônica próxima a Whitehall. Este observador relatou seu encontro com o objeto estranho num ponto situado a cerca de 9 milhas ao norte de Leveland. Novamente, o objeto brilhante estava pousado numa estrada secundária e, à medida que o carro se aproximava, as luzes extinguiram-se e o motor parou de funcionar. Pouco depois, o objeto ascendia verticalmente, muito depressa, e, ao alcançar uma altitude de cerca de 300 pés, suas luzes apagaram-se e ele desapareceu do campo visual. Conforme o leitor já deve estar sabendo, a esta altura, as luzes do carro tornaram a acender e o carro foi posto em movimento sem a menor dificuldade. Neste ponto, o policial Fowler tinha finalmente percebido que alguma coisa fora do normal estava acontecendo. Notificou o xerife e seus colegas de plantão, procedendo alguns deles a sair para investigar. 2 deles reportaram luzes fortes, vistas por alguns segundos apenas, mas não tiveram nenhum encontro que parasse os carros. Quebro novamente a minha regra de só utilizar casos com testemunhas múltiplas pelo fato de ser este depoimento independente o relato do mesmo objeto essencialmente, com idênticos efeitos físicos observados em locais próximos mas diversos. A testemunha isolada declarou que às 00:45 dirigia seu veículo ligeiramente a oeste de Lebanon, portanto, perto do local onde Salcedo tinha localizado o objeto umas 2 horas antes, quando avistou o que se assemelhava a uma grande bola de fogo alaranjada, distante cerca de 1 milha à frente. A bola chegou mais perto e pousou suavemente na autoestrada, a cerca de 1/4 de milha mais à frente do observador. Ela cobriu toda a parte asfaltada da estrada. A testemunha comunicou que o motor do caminhão que dirigia morreu e as luzes apagaram-se. Enquanto isso, o objeto deixou-se ficar pousado na estrada à sua frente, com uma iluminação tão forte que clareou toda a cabine do seu caminhão. Contou o observador que, cerca de 1 minuto depois, a bola fez uma ascensão vertical e, naturalmente, tudo voltou à normalidade.
Este encontro não foi comunicado no momento ao policial Fowler, mas sim no dia seguinte. Possivelmente, uma pista significativa para alguns dentro do processo ainda desconhecido jaz no fato de que o relator declarou que quando o OVNI aterrissou, ele mudou a sua cor original vermelho-alaranjada para um verde azulado, mas que a ela voltou ao decolar. E talvez seja interessante observar que o objeto ou objetos sempre aterrissaram sobre o asfalto, a não ser por uma vez quando pousou numa estrada secundária cujo leito era de terra batida. Mas isto não é tudo. À 1h15 da madrugada, o policial Fowler recebeu outro telefonema, desta feita de um motorista de caminhão que dava mostras de estar apavorado e que era de Waco, no Texas, e que naquele momento encontrava-se a nordeste de Lebanon, numa estrada lisa de Oklahoma. O homem relatou para Fowler que o motor e os faróis do veículo tinham deixado de funcionar inesperadamente ao aproximar-se de um objeto ovoide brilhante e iluminado a uns 200 pés de distância. Disse que ele brilhava intermitentemente como o anúncio neon e que calculava que tivesse 200 pés de comprimento. Informou que assim que saltou do caminhão, o OVNI partiu velozmente para cima com um ronco e desapareceu. O policial Fowler declarou que o motorista do caminhão estava extremamente excitado quando lhe retelefonou e muitíssimo preocupado com aquele encontro imediato. Quando o objeto partiu, o motor e as luzes do caminhão voltaram a funcionar na perfeição. A esta altura, já havia alguns carros patrulha procurando o objeto relatado. O xerife Klein e o delegado Pat McCulloch eram mantidos informados por Fowler enquanto rondavam a região. À 1h30 da madrugada, enquanto passavam pela Oklahoma Flat Road, a 4 ou 5 milhas de Lebanon, os dois policiais localizaram uma luz ovalada, parecendo um luminoso pôr de sol do outro lado da rodovia, além de 300 ou 400 jardas ao sul do carro patrulha. Ele iluminou o asfalto indo à nossa frente durante uns 2 segundos, disse Klein. Os patrulheiros Kaylee Hargrove e Floyd Gavin vinham atrás deles no seu carro a algumas milhas. Hargrove declarou no depoimento assinado: "Eu estava me dirigindo para o sul pela rodovia conhecida como Oklahoma Flat Road e procurava localizar um objeto não identificado cuja existência tinha sido comunicada à polícia de Lebanon. Vi um flash estranho que parecia estar mais adiante na estrada, a uma distância de 1 milha e meia. O flash movia-se do leste para o oeste e dava a impressão de estar perto do solo. O guarda Lloyd Bannon, de Hampton, no Texas, também comunicou ter visto o objeto, embora sua declaração tivesse sido: deslocava-se tão rápido que dava a impressão de ser apenas um feixe de luz que se mexia do leste para o oeste. Nenhum dos carros destes patrulheiros foi afetado, porém Ray Jones, do Corpo de Bombeiros de Lebanon, que também andava à procura do OVNI, declarou que os faróis do carro diminuíram de intensidade e o motor engasgou, mas não morreu, assim que localizou um feixe de luz ao norte de Oklahoma Flat. O policial Fowler declarou que recebeu um total de 15 telefonemas informando a respeito do OVNI e acrescentou: todos que ligaram estavam muito excitados. Em termos de probabilidades que todos os 7 casos de carros isolados que foram desarranjados e em seguida rápida e automaticamente consertados depois da passagem do estranho objeto iluminado, no espaço de umas 2 horas, pudessem ser atribuídos à coincidência, está fora do universo da estatística. E os relatórios são realmente independentes, e não são segundo os testes que usamos exaustivamente. Suponhamos que atribuamos o acontecimento a uma histeria em massa, ainda que isto não inclua um mecanismo que afogue motores, extinga as luzes e pare os rádios. Os observadores eram independentes a menos que todos estivessem, por exemplo, escutando uma estação de rádio local que transmitisse essas notícias. Não houve um único investigador que jamais tivesse abordado esta importante questão para descobrir se as estações tinham sido notificadas e se transmitiram as notícias. Sabemos que Fowler, a princípio, não levou em consideração os relatos, e é improvável que tenha notificado a estação local quase que imediatamente. Porém, vamos supor que ele ou alguma outra pessoa o tenha feito, e que todos os carros dos rádios estivessem sintonizados nesta estação. Ainda assim, precisaríamos de uma explicação para os efeitos físicos comunicados, a menos que os atribuamos a uma fraude inequívoca e não à histeria. O que era necessário no momento era uma rápida reação do Livro Azul e uma investigação séria e detalhada. O capitão Gregory, à época chefe do Livro Azul, realmente entrou em contato telefônico comigo, mas naquele tempo,
como a pessoa diretamente responsável pelo rastreamento do novo satélite russo, encontrava-me virtualmente de serviço às 24 horas do dia e estava incapacitado de cuidar do assunto ou de qualquer outro. Hoje em dia não me sinto orgulhoso por ter concorrido para que o Capitão Gregory classificasse o acontecimento como Ball Lightning, relâmpago em bola, alicerçado na informação de que, naquele momento, tinha havido uma tempestade elétrica na área de Leveland. Ficou demonstrado que não era este o caso. Os observadores comunicaram mau tempo e bruma, mas nenhum raio. Além disso, se tivesse me dignado a refletir um pouco sobre o assunto, teria logo percebido a ausência de qualquer evidência de que uma espécie de fogo de San Telmo pudesse parar automóveis e desligar faróis. Contaram-me que a investigação realizada pelo Livro Azul consistiu no aparecimento de um homem à paisana no escritório do xerife por volta das 11h45 da manhã de 5 de novembro. Deu 2 passeios de carro durante o dia e depois declarou ao xerife Claim que tinha concluído as investigações. Um repórter de jornal disse posteriormente que reconhecera o investigador e identificou-o como um sargento da Força Aérea. De qualquer forma, o Livro Azul foi alvo de uma forte pressão. Num memorando datado de 4 de dezembro de 1957, o capitão Gregory queixava-se que, como o resultado da pressão tanto por parte do público como da imprensa, o secretário adjunto da Defesa solicitou que o ATIC entregasse imediatamente uma análise preliminar à imprensa, um pedido muito difícil devido à escassez de dados. A interferência com veículos nas autoestradas é apenas um dos efeitos físicos relatados nesta categoria de encontros imediatos. Existem também informações, e possíveis de serem fotografados, a respeito de efeitos sobre coisas vivas, sobretudo plantas e árvores. Várias testemunhas queixaram-se de paralisia temporária nos membros quando os encontros ocorreram muito próximo a elas. Mais de 300 casos de círculos devastados e chamuscados e marcas de aterrissagem relatados foram catalogados, quase sempre associados com um avistamento de OVNIs muito próximo. Estes, como os OVNIs de um modo geral, foram comunicados em várias partes do globo e há um padrão definido. O protótipo fica patente através do exame de alguns poucos casos. Basicamente, nestes casos de observação de um OVNI, como naqueles da primeira categoria ou os da segunda, que já foram por nós descritos, é visto pousado ou pairando próximo ao solo. Depois que ele parte, a testemunha encontra uma marca circular no chão, às vezes quase que um círculo perfeito, que invariavelmente a pessoa jura que não se encontrava ali anteriormente. Dentre os casos catalogados por Phillips até aqui, 65% ocorreu à noite. Se resolvermos considerar apenas os casos de testemunhos múltiplos do catálogo de Phillips de acordo com a nossa praxe geral, deveríamos abandonar 2/3 dos casos. Ainda assim, com os quase 100 restantes, as testemunhas declararam que em 3/4 o OVNI foi visto no solo e, aproximadamente, num quinto deles, à altura da copa de uma árvore. Praticamente em todos os casos de testemunhas múltiplas, o OVNI é visto no local onde mais tarde os observadores descobrem as marcas ou então próximo a ele. As testemunhas nestes casos selecionados incluíam algumas pessoas com experiência técnica, médicos, piloto de linha aérea, engenheiro, comandante de navio, supervisor de mina, bem como fazendeiro, operário de fábrica, padre, patrulheiros, etc. As marcas no solo são descobertas quase que imediatamente nos casos ocorridos durante o dia e na manhã seguinte nos casos mais frequentes observados à noite. Uma curiosidade natural leva as testemunhas ao local da aterrissagem e ali elas encontram, geralmente, uma marca que se enquadra ao padrão geral, ou uma depressão circular uniforme, queimada ou desidratada, ou um anel cujo diâmetro total pode ter 30 pés ou mais, mas que tem de 1 a 3 pés de espessura. Isto é, os diâmetros internos e externos do anel diferem nessas medidas, enquanto o próprio anel pode ser bastante largo. Os diâmetros que são comumente comunicados são de 20 a 30 pés. Informa-se com muita frequência e de todas as partes do mundo que os anéis persistem durante semanas ou meses, às vezes anos, e que o interior do anel, às vezes todo o círculo, fica estéril durante 1 ou 2 estações. Muitas testemunhas comunicaram uma paralisia temporária nos seus membros quando o encontro ocorreu muito próximo a elas. O principal problema com os anéis de um OVNI é estabelecer que, na verdade, houve uma ligação entre o aparecimento de um OVNI e as marcas no solo, ou, às vezes, com as copas das árvores chamuscadas ou danificadas. Como era de se esperar,
a tendência tem sido no sentido de ignorar os anéis e as marcas de aterrissagem do exame científico, atribuindo-os a fraudes ou causas naturais, deixando assim a tarefa da investigação nas mãos de um punhado de investigadores particulares, como, por exemplo, Ted Phillips. É preciso ter cuidado para não confundir estes anéis de encontros imediatos com aquilo que é vulgarmente conhecido como fairy rings, anéis de fadas, que nada mais são do que o crescimento de fungo, no qual este, começando a aparecer num ponto central, vai se espalhando e formando um círculo cada vez maior. Desconheço a existência de qualquer fungo que tenha a capacidade de produzir queimaduras, tostados ou chamuscados em folhas ou podem dar a estas a aparência de terem ficado expostas a um imenso calor vindo do alto. Retornando ao plano geral de ilustrar o protótipo através de sinopses de casos individuais selecionados, começaremos por um que foi investigado tanto por Phillips quanto por mim mesmo. Este avistamento aconteceu em Iowa, em julho de 1969. Duas mocinhas declararam terem ficado muito amedrontadas certa noite, já bem tarde, quando, ao olharem através da janela de seu quarto na fazenda, viram uma aeronave tradicional iluminada, deslizando para longe da casa, acompanhada por um som parecido ao de um jato. Apêndice 1 CII 12. O pai de uma delas, um fazendeiro, tinha examinado naquela tarde o campo que estava preparando para o cultivo da soja e tinha-o considerado em perfeitas condições. Pouco depois da aparição do OVNI, caiu uma chuva fina, e na manhã seguinte, bem cedinho, o fazendeiro saiu a fim de verificar se, por acaso, a chuva tinha causado algum dano ao pedaço de terra onde pretendia semear a soja. Descobriu, para seu espanto, um círculo devastado com 40 pés bem no meio do campo, onde nada havia até meio-dia antes. Não conseguiu encontrar uma explicação para aquilo. As garotas tinham-lhe contado a sua experiência, mas ele não a levara em consideração até ver a situação do campo de soja. O local onde as mocinhas afirmavam ter visto o objeto enquadrava-se à posição do anel de plantas destruídas. Várias semanas mais tarde, fui até a fazenda e vi a marca circular. As folhas de cada planta estavam pendidas nos galhos como se tivessem ficado expostas a um intenso calor, mas as hastes não estavam nem partidas nem vergadas e não havia marcas de qualquer tipo no solo. A impressão que se tinha era que o calor ou o agente destrutivo tinha sido aplicado diretamente de cima e de bem próximo, mas sem um contato direto. O objeto que poderia estar associado ao círculo, segundo as declarações das garotas, tinha sido observado de pouca distância, através da janela. Em seguida, tinha virado para o noroeste. Viera do sul. As meninas estavam olhando por uma janela que ficava voltada para o norte e o campo ficava a 1 milha da casa, mais ao sul. E desapareceu, deixando apenas um clarão alaranjado no céu. Segundo seu relato, rodopiavam na direção oposta aos ponteiros do relógio e tinha o formato de uma tigela muito profunda, virada para baixo e com a parte inferior curva. Parecia ter uma tonalidade opaca, metálica e cinza escuro, com uma faixa de luzes laranja avermelhada em volta, mais ou menos em 2/3 do objeto, entre a parte de baixo e a de cima. Fora a iluminação da luz alaranjada que delineara o formato do objeto. Não se viam protuberâncias e luzes esparsas, apenas o cinturão laranja. Quanto ao tamanho, declararam ter 3 ou 4 vezes o diâmetro da Lua, e uma das pequenas achou que parecia tão grande quanto um automóvel visto à mesma distância. O fazendeiro recusou-se a me deixar entrevistar as pequenas devido à publicidade local, porém ele mesmo acomodou as coisas, levando-me para ver o círculo e respondendo às minhas perguntas. Ele não desejava publicidade posterior, não fez a menor tentativa para capitalizar sobre o acontecimento e deixou-me com a sensação de que se tudo aquilo tinha sido uma mistificação, seria muito difícil encontrar uma razão plausível para que tivesse resolvido destruir uma parte de seu campo, e de que maneira, de vez que não queria publicidade nem pretendia auferir lucros financeiros. Tem sido relatado com frequência, mas muito raramente cuidadosamente documentado, de que logo após o encontro imediato com um OVNI, os galhos mais altos das árvores adjacentes foram encontrados quebrados e as folhas murchas. Temos aqui um outro campo fértil para a investigação. Um caso desse tipo foi posto à minha disposição através da gentileza do Dr. Peter Newman, no Conselho Nacional de Pesquisas no Canadá, muito embora ele, pessoalmente, não o tivesse investigado. O relatório da investigação procedia do Departamento Nacional de Defesa.
A seguir, apresento um trecho do relato da aparição que ocorreu próximo à beira de um lago no Ontário Setentrional a 18 de junho de 1967. Apêndice 1, CIN 18. Enquanto voltavam de barco para casa, após terem visitado alguns vizinhos, as duas testemunhas notaram um objeto brilhante pairando a 50 pés das copas das árvores, a cerca de um quarto de milha de distância. Viraram o barco para o objeto a fim de terem condição de observá-lo mais de perto, quando, inesperadamente, o objeto, desenvolvendo uma velocidade elevada, desceu na direção do barco. Mr. G fez uma rápida e apressada retirada, usando a força total do motor de 75 cavalos, a fim de alcançar a praia e sair do barco. O objeto voltou então à sua posição de flutuação anterior. O barco foi novamente posto em movimento e tentaram voltar à casa que tinha acabado de visitar. Mas novamente tiveram a impressão de que o OVNI fazia uma descida rápida rumo ao barco. Este foi levado imediatamente para a terra e Mr. e Mrs. G correram para a casa de um outro Mr. G e acordaram todas as pessoas que ali se achavam. O objeto pairou durante 10 a 15 minutos e depois desapareceu rapidamente rumo oeste-noroeste. Não se ouviu barulho algum em qualquer momento. As condições do vento eram calmas, mas Mr. G declarou que as copas das árvores agitavam-se visivelmente quando o objeto fez as linhas descidas. Citação do relatório oficial do governo. O objeto foi descrito como tendo um formato oval com uma ligeira elevação em cima, como se fosse um baldaquim. A cor era brilhante, metálica e vítrea. Não havia luzes visíveis, apenas as copas das árvores pareciam ter um reflexo branco quando o objeto realizou as descidas para aproximar-se do barco. O objeto inclinou-se durante a descida, mas deu a impressão de ascender horizontalmente e voar também horizontalmente ao desaparecer. O objeto estava bastante claro a olho nu, com a lua refletindo sobre ele. Mr. G calculou o tamanho aproximado em 25 a 30 pés de largura e cerca de 10 a 15 pés na parte mais grossa. Ao desaparecer, o objeto adquiriu uma tonalidade alaranjada. As testemunhas não escutaram nenhum barulho, nem as pessoas que estavam ocupando duas cabines a menos de um quarto de milha de distância do local onde, supostamente, o objeto flutuava. Uma das pessoas na cabine observou que estiveram ouvindo, naquele momento, um rádio transistorizado sintonizado na estação CKLC na faixa dos 630 kcs, quando começou a escutar tanta estática e interferência que resolvera desligá-lo. Olhou pela janela, pensando que pudesse estar ocorrendo alguma tempestade com trovões na área, mas percebeu que o céu estava límpido. Verificou o rádio e encontrou-o em perfeitas condições de funcionamento. Nenhuma das testemunhas tinha ingerido bebidas alcoólicas na noite da aparição. Mr. G tem boa visão, não precisando usar óculos. Diversas amostras das folhas murchas foram trazidas para Winnipeg a fim de que fossem analisadas. O último depoimento refere-se ao inexplicável dano causado às partes superiores das árvores que as testemunhas atribuíram ao aparecimento do OVNI. O relatório diz o seguinte: o Departamento de Desenvolvimento Florestal e Rural afirma não ter condições de dar uma explicação àquilo que provocou o fenecimento das folhas em 3 tipos de árvores diversas, isto é, bétula, aveleira e cerejeira selvagens, examinadas na área de onde foram tiradas anteriormente as amostras enviadas. Não há evidências de pestes ou insetos. Diversas árvores estão afetadas, mas nenhuma delas segundo um padrão uniforme, e os danos são observados, sobretudo, nas partes mais altas. O Departamento Florestal declara que a causa poderia ter sido calor, muito embora nenhuma outra evidência normal indique ser esta a origem dos danos verificados. O Dr. Newman ignorou a luz como se estivesse seguro que se tratava do planeta Vênus, que, na realidade, àquela época, se punha a noroeste. Mas voltamos novamente neste caso a nos debatermos com todo o problema OVNI. Ninguém se deu ao trabalho de descobrir, neste caso, em que direção os observadores estavam olhando inicialmente, como também ninguém teve o cuidado de lhes perguntar se tinham visto tanto Vênus como a luz ao mesmo tempo. É claro, a gente pode muito bem ficar imaginando como duas pessoas de demonstrada estabilidade emocional poderiam ter alucinações tais a ponto de acreditar que Vênus tivesse feito 2 descidas rápidas na direção do seu barco, fazendo-as usar a força total do motor a fim de fugir. Esta é outra questão que deveria ter sido investigada com maiores detalhes. Caso após caso pode ser citado para construir-se o protótipo, mas isto seria de muito pouca valia.
Parece não existir uma diferença fundamental no aspecto dos casos de encontros imediatos que produzem efeitos físicos e daqueles que não produzem. Em ambas as categorias, precisa-se de informações mais detalhadas. Talvez a sinopse de outros 3 casos seja suficiente. Mistress J foi atraída para a janela por aquilo que lhe pareceu serem as luzes de aterrissagem de um avião. A luz era muito forte e parecia estar indo direto para o quintal. Temendo que as luzes fossem de um avião que estivesse caindo na direção da sua casa, pegou as 3 filhas às pressas e levou-as para o quintal para longe das luzes que se aproximavam, que, àquela altura, tinham se transformado numa enorme luz intensa branca e muito luminosa. As 4 testemunhas assustadas permaneceram no quintal, olhando a luz que vinha abaixo e rumo à casa numa linha reta. Inesperadamente, elevou-se em diversas centenas de pés ao largo de um grupo de sempre-verdes que contornava o pátio e mergulhou ao lado de lá de algumas árvores altas e tocou o solo. A luz intensa iluminou a área adjacente, inclusive o lado da casa e o quintal. O objeto também foi aparentemente observado por um patrulheiro da fronteira, que tinha recebido um alerta pelo rádio. Foi seguido aparentemente pelo mesmo objeto que estava bastante baixo. O patrulheiro parou o carro, desceu e observou-o desaparecer. As 4 testemunhas, no mesmo lugar, e o policial no outro sozinho, deram a mesma descrição do objeto como tendo cerca de 30 pés de diâmetro, ligeiramente abobadado, silencioso e com uma luz clara muito intensa. O objeto permaneceu pousado por diversos minutos e, a seguir, ascendeu como que na vertical numa velocidade incrível e desapareceu rumo ao nordeste. No local onde o objeto desceu, sobre uma camada de umas 16 polegadas de neve, havia uma marca com cerca de 10 a 12 pés de diâmetro e o solo sob a camada de neve derretida mostrava ter sido chamuscado. Umas esteiras de formato oval com 8 polegadas de comprimento, com uma separação de 8 polegadas entre si, numa fila única, foram encontradas partindo do local de pouso até um grupo de sempre-verdes, onde desapareciam. Um mês depois, a área circular ainda mostrava sinais da aterrissagem. Não mantive um contato pessoal com o caso acima, apêndice CI 21, mas incluiu-o aqui porque se encaixa ao padrão e foi investigado por um investigador de OVNI competente. Outro caso leva-nos até a província de Quebec, no Canadá, onde a 11 de maio de 1969, apêndice 1 CI 22, Mr. Chaput, um operário de uma fábrica de papel, foi acordado na sua fazenda de 10 acres às 2 da madrugada pelos latidos do seu cachorro. Olhando para fora, viu, segundo declara o relatório de um investigador canadense com muita experiência em OVNIs, uma fonte de luz intensa iluminando seu campo distante uns 600 pés. Era tão forte que iluminava toda a área à sua volta e até mesmo a casa. Saiu e pôde ver a sua sombra projetada sobre a casa. Chaput, ao ser entrevistado, disse que notou que a luz não podia se encontrar a mais de 15 pés acima do solo. A seguir, a luz sumiu, mas pôde ouvir um som abafado ecoando à distância. Na manhã seguinte, dirigiu-se ao local do incidente com um dos filhos adolescentes e uma criança menor e encontrou não só uma marca circular do tipo tradicional, mas 3 depressões circulares, distanciadas igualmente de modo a formar um triângulo e uma depressão retangular com 1 ou 2 polegadas de profundidade, perto do ponto mediano da base do triângulo. O investigador pensa que as 3 depressões igualmente distanciadas talvez tenham sido feitas por pernas ou almofadas de aterrissagem, e a depressão retangular tenha sido causada por uma escotilha empurrada para baixo com muita força. Deixando de lado a conjectura, permanece o fato de que temos aqui mais um dos 300 e mais casos catalogados de marcas sobre o solo supostamente associadas com um avistamento muito próximo de OVNIs. O problema que apresentam é provocador e decepcionante ao mesmo tempo. Decepcionante porque, para se poder ir mais além com o problema, necessitamos de muitos mais dados do que aqueles com os quais contamos, ainda que o padrão que surge através de relatórios de todas as partes do mundo parece ser suficiente para termos uma ideia clara do assunto. Um último caso com o qual também não tive ligação, mas que está incluído nos arquivos do Livro Azul sob a classificação de fraude, aparentemente foi remetido para o Livro Azul pelo adido aeronáutico de Paris que, por sua vez, se animou a escrever por causa de uma carta a ele endereçada através do chefe adjunto do Estado-Maior, Inteligência e Aquartelamento da USAF. A carta continha a seguinte declaração: embora não se dê crédito a este relatório, a experiência anterior com incidentes desta natureza requer que os arquivos da USAF
devem indicar que algum tipo de ação oficial foi realizada, caso ocorra alguma pesquisa oficial ou pública relacionada com este incidente. Um incidente em questão refere-se a uma aparição comunicada e ocorrida a 14 de abril de 1957 em Vannes-sur-Carémy, na França. Se o isolarmos do contexto de outros casos de encontros imediatos, não temos a menor dúvida de que parece bizarro e deve receber um grau muito alto de estranheza. Poderia-se até mesmo tentar desculpar a atitude do redator do comentário da Força Aérea, capitão G. T. Gregory, então chefe do Livro Azul. Mas não pode ser afastado do contexto. Trata-se apenas de um entre centenas de casos relatados de encontros imediatos. Se aplicarmos aos OVNIs a técnica adotada numa galeria de tiro, quando se derruba um pato de cada vez, à medida que vão surgindo no stand e estudarmos isoladamente cada caso de OVNI sem levarmos em consideração a sua relação com casos semelhantes, torna-se relativamente fácil refutá-los sob a alegação de que são irrelevantes ou desconexos. Porém, a coisa é totalmente diversa se nos conscientizarmos de que não se trata apenas de um único pato de cada vez, mas sim de um bando aparecendo junto. Aqui segue uma rápida sinopse do caso em si. Segundo foi comunicado, uma curiosa máquina metálica com o formato de um peão com cerca de 5 pés de altura pousou numa estrada a uns 300 pés de duas camponesas idosas francesas. Assim que aterrissou, um matraquear ensurdecedor partiu de uma placa de sinalização metálica que se achava a 15 ou 20 pés do local do pouso. A placa vibrava de forma violenta. Os gritos das mulheres e o barulho do sinal foram ouvidos por um homem que se achava a uns 300 metros de distância. Pensando que tivesse havido um desastre, foi correndo ao encontro das camponesas. Chegou ainda em tempo de ver o peão pular do asfalto a uma altura de uns 20 pés, virar e aterrissar pela segunda vez, desta feita noutra estrada que cruzava com a primeira. Enquanto virava, sobrevoou outra placa de sinalização da estrada e esta, como a anterior, vibrou com violência, ressoando como se tivesse sido sujeita a um impacto violento que se repetia ritmicamente. Contudo, a máquina não fazia o menor ruído. Não passou perto de um terceiro sinal, ao que parece metálico também. Este ponto assume a importância se aceitarmos o testemunho da polícia local que, como o investigador, colocou uma bússola perto dos dois sinais que tinham vibrado e encontraram um desvio de cerca de 15 graus. A bússola colocada junto ao Renault no qual tinham ido até o local só indicou um desvio de 4 graus, porém não notaram nada com relação ao terceiro sinal que não tinha vibrado. O Livro Azul classificou este caso como fraude, sem qualquer prova, ao que parece por acharem que não podia ser outra coisa. No entanto, o auxiliar da polícia francesa naquela área responsabilizou-se pela integridade das testemunhas. Afirmou logo que as testemunhas não só são dignas de confiança, como também estão acima de qualquer suspeita de fraude. Se procurarmos uma explicação natural para este caso, sugeriria uma explicação meramente meteorológica ao invés de uma fraude. Pode-se argumentar, embora eu não o faça, que um redemoinho de areia com a aparência de um peão aproximou-se, bateu de encontro aos sinais, tinha a aparência metálica, pousou em cada estrada por uma vez e magnetizou os sinais. Como não tive oportunidade de entrevistar os observadores pessoalmente, só posso alicerçar o meu julgamento no relatório do investigador francês que, segundo me parece, realizou um bom trabalho com relação ao interrogatório, conforme fica patenteado através da leitura do relatório por inteiro. Um redemoinho de areia não se encaixa simplesmente nos fatos relatados. Este é um dos poucos casos incluídos neste livro com os quais não tive algum tipo de envolvimento pessoal. Talvez o leitor deseje excluí-lo do resto da evidência usando-o apenas como um exemplo da atitude oficial com relação ao fenômeno OVNI, mas o caso se encaixa a todo o resto. O protótipo do encontro imediato de segundo grau delineia-se claramente através dos casos selecionados que acabamos de apresentar, mas o leitor e eu devemos estar desapontados por não dispormos de uma quantidade mais significativa de dados para retratá-lo. Talvez o grau de estranheza destes casos seja tão elevado que desafia literalmente a descrição que a traduz para os termos quantitativos conhecidos da física e da astronomia. No que diz respeito à estranheza, encontramos uma categoria ainda mais assombrosa na que se segue a esta, nos encontros imediatos de terceiro grau. Notas: observadores de encontros imediatos de segundo grau. Ocupação, quantidade. Donas de casa, 18. Mocinhas, 17. Rapazes, 10. Homens, profissão desconhecida, 8.
Empregados e membros da família de uma localidade pesqueira do Canadá. 6. Negociantes. 5. Engenheiros. 4. Pilotos. 3. Fazendeiros. 4. Policiais. 2. Meninos de idade oscilando entre 6 e 10 anos. 3. Motoristas de caminhão. 2. Projetista rodoviário. 1. Telhador. 1. Professora primária e ex-comissário de bordo. 1. Supervisor em encomenda postal. 1. Gerente de companhia financeira. 1. Chefe de serviços técnicos Air France. 1. Apicultor. 1. Artista profissional. 1. Pintor. 1. Cabeleireira. 1. Total, 92. Espero que os leitores, pilotos e outras pessoas que até este momento tenham relutado em admitir suas experiências sintam-se encorajados a submeter sua experiência ao autor com a mesma compreensão. Devo o conhecimento deste relatório a Raymond Fowler, cujas investigações minuciosas e detalhadas de muitos casos da Nova Inglaterra excedem muitíssimo as realizadas pelo Livro Azul. Tem-me enviado ele regularmente cópias de seus relatórios e deu-me permissão para citá-los. Correspondência com policiais na área de Levelland demonstrou que não houve, naquela época, contatos deste tipo através de rádio. Estou em débito com o Comitê Nacional de Investigação de Fenômenos Aéreos, NICAP, pelo acréscimo do material encontrado nos arquivos do Livro Azul, para quem James Lee, de Abney, no Texas, realizou uma investigação particular sobre as ocorrências de Levelland. Ele encontrou um comunicado a respeito de 2 ceifadeiras, trilhadeiras combinadas, cada qual com 2 motores que tinham estado trabalhando em Petit, no Texas, cerca de 15 milhas a noroeste de Lebanon. Foram silenciadas pela passagem de um brilhante OVNI. Agradeço muitíssimo a Ted Phillips Jr., um assíduo e independente investigador com quem trabalhei intimamente. Especializou-se em gravações, catalogação e investigações deste aspecto altamente importante e relativamente estreito do assunto em muitos dos casos usados no presente capítulo. Erratas. Na página 136. Janice notou a presença do objeto e Kim aproximou-se. Elas queriam saltar do carro, mas eu não. De repente, o automóvel afogou e o rádio e as luzes pararam de funcionar. Da página 152. Quando se derruba um pato de cada vez, à medida que vão surgindo no stand e estudarmos isoladamente cada caso de OVNI sem levarmos em consideração a sua relação com casos semelhantes, torna-se relativamente fácil refutá-los sob a alegação de que são irrelevantes e desconexos.